but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Pessoal, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa maravilhosa alça tubular. Essa alça que fica bem grossa, bem firminha. Olha que maravilhosa para segurar na bolsa. Muito linda, gente, olha, maleável. E olha, ela fica com esse espiralzinho em volta da parte tubular. Lindo, né? E eu vou mostrar as duas formas de fazer para vocês. Esta forma aqui que inicia direto para vocês utilizarem com o mosquetão, que ela inicia direto daqui pela forma tubular, e também desta outra forma, para que vocês consigam costurar esta alça aqui na bolsa, assim, dessa forma, olha. Essa partezinha aqui é essa partezinha aqui que eu vou mostrar para vocês como fazer. Olha como ela fica linda. Essa alça aqui também foi feita exatamente como essas e olha como ela fica super, super charmosa. Essa alça aqui foi trabalhada no fio de juta, que é uma fibra natural, e ó, ela foi fixada diretamente aqui na bolsa. Caso vocês tenham gostado dessa bolsa também, eu tenho o vídeo dela aqui no YouTube, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês. Mas olha, ela tem este detalhe aqui, para que você possa costurar sem a necessidade de utilizar mosquetões ou qualquer outro tipo de alça. Então, dá para fazer uma bolsa exclusivamente feita toda trabalhada em crochê, que é o caso dessa outra bolsa que eu mostrei para vocês. E aqui, olha, o mosquetão regulável, o mosquetão que a gente consegue encaixar na bolsa. E fica muito elegante, gente. Olha o acabamento desta alça, linda, né? Então é isso, se vocês gostaram, já deixa aquele joinha pra mim. Caso queiram apoiar o canal, cliquem aqui no Valeu Demais, que me ajuda muito. Deixem aqui nos comentários também sugestões para próximos vídeos e o que vocês acharam desta linda alça. Se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar no Instagram. E é claro que se vocês ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. O material que nós vamos utilizar para a alça, vocês podem escolher o fio que vocês quiserem fazer, ela dá para ser feita em qualquer tipo de fio. Então, vocês podem fazer em barbante, em fio náutico, fio de malha, em qualquer tipo de fio, vocês conseguem fazer esse efeito, só ajustando realmente o tamanho, que eu vou mostrar para vocês também como fazer, e ajustando a agulha adequada para o fio que vocês estão trabalhando. No caso aqui, eu estou utilizando o fio náutico. Este fio náutico, ele é um fio de poliéster da Fischer, de 5 milímetros, e a cor dele é o bege código 28. Mas vocês podem utilizar também outros fios, tá? Nós vamos utilizar tesoura. Aqui eu estou trabalhando com a agulha número 5 para esse fio, o isqueiro e um giz de lousa ou giz de costura. Eu peço para que vocês utilizem o giz para fazer a marcação, para ficar mais fácil da gente iniciar a nossa alça. Vocês vão entender mais para frente o porquê. Então, caso vocês tenham aí o giz de lousa ou o giz de costura, utilizem também, porque é bem necessário, é bem legal para fazer a marcação. E aqui, caso vocês estejam fazendo a alça para colocar os mosquetões, também os mosquetões da preferência de vocês. Estes mosquetões são aqueles reguláveis que a gente consegue encaixar aqui na própria alça. Eu vou mostrar para vocês como fazer com o mosquetão e também sem o mosquetão. O material é esse, bora fazer! Nós vamos iniciar fazendo correntinhas. Então, eu vou laçar o fio sobre o meu dedo, colocar a agulha por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar o meu fio aqui para fora,
juntar aqui as minhas duas pontinhas e puxar para baixo. Agora, eu seguro este fio menor e ajusto o fio do novelo para que não fique frouxo e também não fique apertadinho, só simplesmente preso na agulha. E agora, nós vamos começar a fazer as correntinhas. Então, segura este fio menor aqui embaixo, laço o fio do novelo e passo aqui por dentro. Laço de novo e passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Aqui eu tenho meu nozinho inicial. Então, aqui eu já fiz uma, duas correntinhas, que tem este vezinho. Essa que está na minha agulha eu não conto. E eu vou fazer o total de 6 correntinhas. Então, aqui eu já tenho uma, duas. Então, vou fazer 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa que está na agulha eu não considero. E aqui é o tamanho realmente que vai ficar a nossa alça. Essa parte aqui é a parte que nós vamos fixar na bolsa. E a parte também que vai determinar a largura e a espessura a grossura da nossa alça. Então, vocês coloquem a alcinha assim, para vocês já imaginarem se é dessa espessura que vocês querem o cordão. Então, olha, para mim, assim já é suficiente. Nós vamos trabalhar, na verdade, sobre 5 correntinhas, porque nós vamos fazer os pontos baixos aqui agora. Então, aqui eu tenho 6, mas na verdade nós vamos trabalhar, ó, sobre 5, porque aqui eu preciso desta voltinha para continuar. Então, ó, imaginem um fio, ó, a grossura da alça de vocês, sem considerar essa última correntinha, assim. É este o tamanho que vocês querem? Caso vocês queiram um tamanho maior, vocês façam mais correntinhas. É aqui que a gente determina a espessura, tá? A grossura da nossa alça. O tamanho que a gente quer para que ela fique de grossura, de largura. E aqui nós vamos fazer o seguinte: eu tenho essa que está na agulha, eu vou pular esta próxima aqui, porque se eu colocar aqui dentro, meu fio vai soltar. Então, eu vou pular essa, vou vir aqui nesta alcinha, trabalhar nessas alcinhas aqui de cima, pegar essa primeira aqui, laçar e fazer pontos baixos. Então, aqui eu tenho vou vir aqui na próxima, 2, laço e tiro as duas. Venho aqui na próxima alcinha, laço o fio, passo por dentro, fico com 2 na agulha, laço e tiro as duas. Então, vou fazer pontos baixos até chegar aqui na pontinha, na minha última correntinha. Fiz pontos baixos, eu fiquei com 5 pontos baixos. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha para poder virar meu trabalho. Então, laço, faço uma correntinha, viro aqui da direita para a esquerda e vou trabalhar sobre esses pontos aqui, pegando a cabecinha do ponto. Então, aqui, olha, eu tenho os meus vezinhos que se formaram aqui. Estão vendo que formam um vezinho? Eu vou pegar aqui essas duas alcinhas para fazer os meus pontos. Então, tenho essa que está na minha agulha, a correntinha que eu fiz, que era a correntinha apenas para virada, vou vir aqui neste primeiro ponto e vou colocar a minha agulha aqui e puxar o fio e fazer pontos baixos até o começo da carreira. Então, venho aqui no segundo ponto, faço mais um e vou fazer pontos baixos até este último ponto. Cheguei aqui até o último ponto, então, nas correntinhas, nós fizemos 6 correntinhas, mas como nós tivemos que virar, nós ficamos com 5 pontos baixos nessa carreira e mais 5 pontos baixos nessa. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é aquela correntinha de virada. Então, nós estamos trabalhando com 5 pontos baixos. Agora, eu vou fazer mais uma carreirinha em pontos baixos. Eu vou laçar aqui e fazer uma correntinha, virar o meu trabalho novamente da direita para a esquerda. Então, lembra que está na minha agulha, minha correntinha de virada, não trabalho aqui, venho neste primeiro ponto aqui. Coloco aqui, pegando as duas alcinhas, laço e faço meu ponto baixo. Vou fazer também pontos baixos
até o comecinho da carreira. Ou melhor, até o final da carreira. Pego aqui o meu último ponto, finalizando com 5 pontos baixos. Então, esta aqui é a parte que nós vamos prender na bolsa. A partir daqui, nós já vamos começar a fechar. Então, ela vai ficar essa partezinha aqui pra gente poder costurar na bolsa. Eu vou mostrar para vocês também como fazer a alça, como iniciar as carreiras sem fazer este pedacinho. Esta alcinha aqui é quando a gente vai fixar diretamente a alça costurando na bolsa, mas nós temos a opção também de fazer colocando o mosquetão direto na alça, direto na parte grossa já, quando a gente começa já a subir a alça. Vou mostrar das duas formas para vocês. Mas aqui nós vamos fazer agora o seguinte, eu vou fazer uma correntinha, mais uma correntinha aqui, e vou retornar aqui o meu trabalho. Só que aqui agora, ao invés de fazer mais uma carreira, eu vou fechar, vou fazer assim. Caso vocês queiram essa parte um pouquinho mais comprida, um pouquinho maior, mais extensa para costurar, vocês podem continuar colocando mais carreirinhas em pontos baixos. Mas aqui eu já vou iniciar a parte tubular da nossa alça. Então, aqui eu virei o trabalho, certo? Estava trabalhando aqui, virei o trabalho, aqui eu tenho a parte de trás do meu trabalho. Então, meus pontinhos estão na parte de trás aqui. Eu vou virar uma pontinha na outra e já começar a trabalhar sobre esses fios aqui de trás. Eu não vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E eu vou mostrar para vocês conseguirem identificar aonde são as perninhas que nós vamos trabalhar. Deixa eu soltar aqui. Vocês estão vendo que aqui na parte de trás dos nossos pontos, nós temos estes nozinhos aqui, e 2 perninhas, nozinho e 2 perninhas, nozinho e 2 perninhas. Aqui está na pontinha, mas eu também tenho, olha, o nozinho e 2 perninhas. Nós vamos trabalhar sobre a segunda perninha. Então, eu vou trabalhar sobre esta perninha, ó, nozinho e 2 perninhas. Eu vou fazer o seguinte para ficar mais fácil. Caso vocês tenham, vocês também façam. Utilizem um giz para marcar, porque na hora que a gente fechar, às vezes pode ser que fique mais complicado de conseguir ver. Mas se vocês já fizerem essa marcação, vai ficar bem mais fácil identificar. Eu tô aqui com um giz de lousa, pode ser um giz de costura também. Isso daqui sai facilmente, a gente passando até um paninho com água, tá? Ou molhando, dando umas batidinhas com um pinguinho de água, isso sai. Então, por isso que eu vou marcar aqui para ficar mais fácil, ó. A perninha que eu vou trabalhar é aqui a segunda, ó, nozinho, primeira e segunda perninha. Essa, primeira, ó, nozinho, primeira e segunda perninha. Essa, aqui nozinho, primeira e segunda, essa perninha aqui, nozinho, primeira e segunda, essa perninha aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, meus 5 pontos. Os 5 pontos que eu vou trabalhar pegando essas perninhas que eu identifiquei aqui. Caso vocês já tenham prática, não precisa até marcar com giz. Mas, se vocês acharem mais fácil, façam assim dessa forma, porque é uma forma bem legal de poder identificar. Aqui, como eu não vou fechar com baixíssimo, eu já vou iniciar carreiras sequenciais, eu não vou ter fechamento, não vou ter mais começo e nem fim, eu vou trabalhar de forma circular, subindo a minha alça da forma tubular. Então, aqui, eu vou vir aqui nesta perninha aqui de cá, que é a segunda perninha que eu marquei, pegar aqui esse fio, vou laçar e fazer um ponto baixo. Então, subo aqui, fico com 2, laço e faço ponto baixo. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto. Aqui, agora, minha próxima é essa daqui que eu marquei, certo? Ó, meu nozinho aqui, primeira e segunda perninha. Venho aqui na segunda perninha da parte de trás. Pego essa daqui, laço e faço ponto baixo. Venho aqui na próxima, minha marcação já está aqui para facilitar, mas olha,
O nozinho está aqui, a perninha está aqui e a outra está aqui. Então, a segunda perninha. Estão vendo que conforme a gente fecha, fica mais difícil de ver. Por isso, se vocês tiverem algo para marcar, fica bem mais fácil. Estão vendo aqui a minha marcação, ó? O pintadinho aqui, meu nozinho aqui, a perninha do lado de cá, perninha do lado de cá. Vou pegar essa daqui que eu fiz a marcação com o giz e fazer o ponto baixo. Vou trabalhar sempre em pontos baixos, tá? E minha última aqui, meu nozinho aqui, é a primeira perninha, a segunda perninha, aqui eu já marquei. E vou também fazer outro ponto baixo. Então, nós completamos aqui 5 pontos e nós já vamos iniciar vindo para a próxima. Vocês conseguem ver aqui na minha próxima, olha, que meu nozinho está aqui, eu tenho uma perninha para cá e uma perninha para cá. Então, eu já vou vir também nessa segunda perninha aqui, pegar este fio, laçar e iniciar essa próxima com ponto baixo. E aqui, gente, olha, não sei se vocês conseguem identificar, mas olha, eu vou pintar só para vocês conseguirem ver. O meu nozinho está aqui, a minha perninha está aqui. Aqui. Meu nozinho está aqui, a perninha está aqui. Meu nozinho está aqui, uma perninha, a primeira e a segunda aqui. Só para vocês conseguirem identificar, mas eu vou mostrar uma outra forma para ficar um pouco mais fácil também. Então, a partir daqui, gente, é sequência, a gente não vai mais fechar, não vai mais saber onde começa, onde termina, não precisa colocar marcador a cada 5 pontos. A gente só vai continuar em sequência, subindo, subindo, sem parar, de forma circular. Aqui, para vocês identificarem, uma outra forma também, olha, eu tenho essas duas alcinhas assim, que estão aqui juntinhas. Eu vou colocar a minha agulha e pegando essa primeira aqui, ó. Aqui eu já tenho a marcação, ó, ponto baixo. Estão vendo aqui, ó, as duas alcinhas que eu falei pra vocês, a próxima. Mas aqui eu também já fiz a marcação pra vocês, é esse fio aqui que eu vou pegar. Mais um ponto baixo. Aqui eu também tenho essas duas alcinhas aqui. É aqui esse fio que eu vou pegar, ó. A partir daqui, eu já não tenho mais a marcação que eu tinha feito para facilitar. Então, ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Estão vendo as duas alcinhas juntinhas aqui? Eu vou colocar aqui no meio delas e pegar esse primeiro fio que vem aqui depois. Esse primeiro fiozinho sozinho que aparece. Ponto baixo, ó. Duas aqui, ó. Logo aqui na sequência, ó, assim que eu termino de fazer, os dois pontinhos que eu tenho junto, ó, os dois fiozinhos que eu tenho juntos, estão aqui. Então, ó, eu coloco a minha agulha aqui, pegando esse fio aqui, que está logo depois desses dois nozinhos, ó. Os dois aqui, este fio aqui. Aqui, ó, eu tenho os dois, aqui os dois, e é esse fio aqui. Então, gente, não é difícil, às vezes pode até parecer um pouco complicadinho, mas não é, ó, só a gente prestar atenção na peça. E se vocês forem olhar pela perninha, ó, aquele nozinho está aqui, só que a perninha fica bem mais abertinha, ó. Então, aqui está o nozinho, e aqui está uma perninha, e aqui está outra, que é a perninha que eu trabalho. Aqui logo no de cá, ó. Aqui está um nozinho, aqui tem uma perninha e aqui tem outra perninha. Então, vejam para vocês como fica mais fácil de vocês prestarem atenção, olharem e acharem identificarem essa perninha. Ou vocês podem fazer assim, como eu falei para vocês também, ó. Tenho aqui esses dois juntinhos, é este daqui que eu pego, este da pontinha, ó. É só escorregar, ó. Tem os dois juntinhos, coloco a minha agulha aqui, escorrego, pegando esse próximo, que está sozinho. Faço ponto baixo. Ó, os dois juntinhos aqui, ó, coloco ele aqui, ó, escorregando, pegando essa alcinha que está aqui.
faço ponto baixo. Aqui, ó, as duas alcinhas juntinhas, escorrego, pego esse fio aqui. E dessa forma eu vou fazendo sequencialmente e meu trabalho já vai começando a aparecer. Então, lembra aqueles pontinhos que nós fizemos de pontos baixos iniciais? Eles fazem, olha, essa partezinha assim, pra gente poder colocar e costurar na bolsa. Então, aqui, caso vocês queiram ela maior, é só fazer mais carreiras em pontos baixos, deixar essa parte maior para costurar. E eu vou crescer agora aqui um pouquinho a peça, fazendo exatamente desta forma que eu mostrei para vocês. E aí, eu volto para mostrar como ficou o trabalho. Fiz aqui a minha alça até o tamanho desejado. O tamanho aqui, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Então, é só continuar fazendo até o tamanho desejado. E olha aqui como ela está linda. Normalmente, essa alça mais grossa a gente utiliza para alça de mão, olha, ela fica bem confortável para pegar. Ela fica um pouco elástica, mas não tanto, isso depende muito da elasticidade do fio de vocês. Este meu fio, ele tem elasticidade, olha, é um fio náutico, mas olha, ele tem uma certa elasticidade no fio. Então, por isso a minha alça fica, ó, pela trama também, ela fica um pouquinho só com elasticidade, mas também não tanto. É uma alça que fica bem firme, olha, bem confortável para segurar. E aqui eu trabalhei até o tamanho desejado, vocês também cresçam aí até o tamanho que vocês querem que fique. E agora aqui nós vamos começar a fazer esta parte aqui da pontinha, pra gente também prender na bolsa. Eu vou parar de trabalhar aqui e vou identificar os meus pontinhos aqui, a cabecinha dos meus pontinhos. Então, ó, se eu puxar aqui pra fora, eu consigo ver, olha, eu tenho os vezinhos aqui, que é a cabecinha dos meus pontos. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho meus 5 pontinhos aqui. E por quê? Conforme a gente vai trabalhando assim, a gente tá trabalhando no verso do ponto, na parte de trás. Então, nossos pontos vamos fazendo assim. A cabecinha dos meus pontos vão ficando pra dentro, mas se a gente puxar assim, um pouquinho pra fora, eu já consigo ver mais as pontinhas. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de trabalhar, vou fazer uma correntinha, eu vou fazer como eu fiz aqui lá embaixo. Da direita para a esquerda, eu vou virar e vou começar a trabalhar aqui nessas, fazendo a carreira para cá. Então, aqui neste primeiro ponto, eu tenho aqui a correntinha de subida, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto. Estão vendo aqui o Vzinho, a cabecinha do ponto? Vou colocar a minha agulha aqui e fazer um ponto baixo. Então, ponto baixo. Agora, aqui, ó, meu próximo Vzinho aqui, identifiquei a cabecinha, pego as duas alcinhas da minha cabecinha e faço mais um ponto baixo, meu segundo. Venho aqui, ó, outra cabecinha aqui. Venho aqui no terceiro, pego as duas alcinhas, meu terceiro ponto baixo. Venho aqui na quarta, pego aqui a cabecinha do ponto também e faço ponto baixo. E agora aqui o meu último, que está um pouco escondidinho até aqui, ó, mas eu tenho meu Vzinho aqui dentro, ó. Se eu virar, vocês conseguem já ver o Vzinho aqui, que é o último que eu vou fazer. Então, pego aqui essa cabecinha desse ponto e faço o meu quinto ponto. Então, lá embaixo, aqui, eu trabalhei com 5 pontos, aqui também voltei a ter já os meus 5 pontos abrindo. Então, ó, aqui eu já estou abrindo. E aqui eu vou fazer da mesma forma como nós fizemos lá embaixo, nós fizemos 3 carreirinhas também. Então, ó, laço, faço uma correntinha, viro da direita para a esquerda, vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, aqui eu tenho a correntinha de virada, então, meu primeiro ponto é aqui. Pego aqui as duas alcinhas e faço ponto baixo, um ponto sobre cada ponto, ó, 2, 3, 4 e 5.
e vou fazer mais uma carreirinha. Então, eu vou laçar fazendo uma correntinha, viro da direita para a esquerda, aqui é a minha correntinha de virada, meu primeiro ponto aqui, eu faço 5 pontos baixos. 1, pegando as 2 alcinhas, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Agora, eu já posso cortar o meu fio, já tenho o comecinho igual aqui do outro lado, para poder costurar na minha bolsa. Aqui, eu já posso cortar o meu fio, queimar a pontinha, para não ficar soltando. Ó, puxo o meu fio aqui para fora, e aqui eu já posso usar até esse fio aqui para me ajudar a prender. E este fio aqui que nós começamos da pontinha, também posso utilizar para ajudar a costurar, ou simplesmente jogar por dentro da bolsa e esconder, tá? Então, aqui, olha, eu já tenho a minha alça pronta. E aqui agora eu vou mostrar para vocês uma forma de iniciar direto pela alça tubular, sem essa parte aqui que a gente costura, para que a gente possa utilizar também colocando mosquetões. Então, a gente inicia direto pela parte grossa. Então, a única coisa que nós fazemos de diferente, o resto é tudo igual, é só o comecinho mesmo. Então, eu vou fazer um anel mágico para começar, ó. Pego o meu fio, trago aqui pra cima, seguro tudo, laço na agulha e prendo. Então, eu fiz o meu anel mágico. Eu vou incluir pontos baixos aqui dentro do meu anel mágico. Então, laço, trago pra cima, laço de novo, tiro as 2. Laço o fio do novelo, laço de novo, tiro as 2. Vou incluindo pontos baixos aqui dentro do meu anel mágico, sobre esses 2 fios, para que depois eu feche o meu anel mágico. Eu vou incluir pontos baixos na espessura que eu quero a minha alça. Então, eu vou incluindo. Até observar, ó, vocês vão encostar aqui, ó, uma pontinha na outra e ver o tamanho da espessura que vocês querem, ó, eu quero um pouco mais. Então, aqui, ó, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, juntem uma pontinha na outra. Pode até juntar aqui, ó, essa parte das correntinhas, ó. Vou fazer uma a mais, vou fazer 8. 8. E agora, ó, estou juntando aqui e vendo que esse é o tamanho que eu quero que ela fique. E a partir daqui, eu vou fechar aqui o meu anel mágico. Não precisam fechar tudo, ó, fechem um pouquinho para vocês trabalharem ela um pouquinho mais aberta. Depois vocês podem fechar bem essa primeira parte. E aqui, para identificar os pontos também, nos pontos que eu vou trabalhar, eu vou olhar aqui o nozinho, 2 perninhas. O nozinho, 2 perninhas. Eu estou trabalhando na parte de trás dos meus pontos. Então, ó, incluí aqui no anel mágico, o anel mágico está aqui. Eu vou virar para dentro os meus pontos, deixar as minhas correntinhas aparecerem aqui em cima e trabalhar aqui nessa parte de trás. As perninhas que nós vamos utilizar é sempre a segunda perninha de cada ponto. Então, olha, aqui eu tenho um nozinho, é um ponto. Eu tenho uma perninha aqui, outra perninha aqui. É nessa perninha que eu vou trabalhar. Então, vocês podem marcar, assim como nós fizemos na outra forma da alça, também aqui com giz, para ficar mais fácil de identificar. Eu recomendo que vocês façam isso, porque às vezes a gente acaba se confundindo mesmo. Vira muito ponto, nozinho para quando a gente começa a trabalhar de forma circular, sem começo e sem fim. E no começo eu acho ideal a gente fazer isso para não esquecer nenhum ponto. Então, ó, pintem as perninhas, a segunda perninha de cada ponto. Então, ó, aqui eu tenho um ponto, a primeira e a segunda perninha. Vou pintar a segunda perninha, que é a perninha que eu vou usar. Um ponto, primeira e segunda. Então, vou pintando todas as segundas perninhas
dos meus pontos, que é onde eu vou, os pontos que eu vou trabalhar. Então, ó, aqui eu tenho um nozinho, tá? E aqui. Assim fica mais fácil de identificar. E da mesma forma como nós fizemos, nós vamos começar aqui já do anel mágico, já venho aqui para este ponto, já pegando aqui esta perninha, que é a segunda, ó. Meu ponto está aqui, a primeira e a segunda perninha. Eu venho na segunda perninha, com o fio do novelo, já inicio fazendo ponto baixo. A partir daqui, gente, é a mesma coisa que a outra alça. Então, eu já vou subir pegando sempre a segunda perninha de cada ponto. Caso você tenha chegado aqui já direto para essa parte tubular, volta o vídeo aí para que você assista do início, porque aqui já é a mesma coisa, exatamente igual para esta outra alça, a partir do momento que a gente sai dessa parte reta e começa na parte tubular. Então, vocês fazem da mesma forma. E aqui na forma tubular já direta, eu vou mostrar só o acabamento para vocês, como fazer. Olha que maravilhosa, gente, como fica linda. Muito lindo esse pontinho, né? E agora aqui, para que encerre de uma forma, ó, que a gente consiga concluir aqui, para que fique retinho, nós pegaríamos agora aqui nesta perninha aqui de cá, certo? Então, eu vou puxar um pouco meu fio, cortar o fio, assim, cortei. Com a ajuda da agulha menor, para ficar mais fácil, eu vou puxar o meu fio aqui para fora, só que eu vou passar aqui por dentro de onde eu deveria, só para que ela conclua aqui, essa parte aqui mais retinha. Então, ó, passo aqui por dentro, volto aqui por dentro deste fio de onde eu saí. Então, ó, vou pegar aqui dentro, ó, desta alcinha aqui, volto aqui por dentro. Ó, assim, eu deixo ela mais retinha. E este fio aqui, eu vou esconder aqui por dentro. Então, ó, vocês podem até jogar ele aqui, ó, vou passar ele aqui por dentro, jogar pra cá. E vou passar ele lá pra dentro. A forma que a gente consegue de passar lá pra dentro, ó, escolham qualquer ponto aqui da alça. E aqui eu vou sair com a agulha bem pertinho de onde eu estou fazendo meu ponto aqui, ó. Estão vendo que ela atravessa? Eu vou laçar e jogar a linha lá pra dentro. Antes disso, olha, só vou queimar a pontinha para que ela não desfaça. E jogo meu fio lá pra dentro. E aqui, olha, eu só vou esconder com a ponta de trás da agulha, só vai empurrando lá pra dentro mesmo a alcinha, o fio, para que ele esconda, porque assim ele não interfere também na trama aqui da nossa alça. Caso vocês prefiram também fechar um pouquinho aqui essa ponta, vocês podem caminhar com este fio mesmo, passando aqui na pontinha para fechar e colocar lá para dentro, tá? São várias formas de fechar, vocês podem fazer como vocês preferirem. E aqui nós temos já a nossa alça pronta. Este outro lado aqui, nós temos aqui o anel mágico. Eu também coloquei a linha lá para dentro. Passei a linha que estava aqui também lá pra dentro, ó, por isso que eu falei, não fechem totalmente, tá? Deixem um espacinho, caso haja necessidade de dar uma abridinha, para que ela fique proporcional ao outro lado também. E aqui, agora, nós vamos colocar o mosquetão. Então, o mosquetão só vou passar aqui pela trama, gente, super fácil. Aonde eu quero prender aqui, eu vou colocar aqui na pontinha. Ó, pegando alguns fios e nesta outra também. Vocês podem, inclusive, colocar um mosquetão e colocar uma parte também de corrente. Também fica bem bonito. E aqui eu vou prender na bolsa. Então, é super, super simples. A mesma coisa, colocar o mosquetão do outro lado
E a nossa alça já está pronta. Eu já coloquei os 2 mosquetões aqui e olha uma informação importante para vocês, olha o poder transformador que nós temos nas mãos. Aqui eu fiz esta alça e esta alça, utilizando a mesma agulha e a mesma linha. Só que nesta alça aqui, eu apertei mais os pontos, nessa eu fiz eles um pouco mais frouxinhos. Eu fiz a mais apertada para realmente ficar com menos elasticidade. Então, esta alça, ó, eu tenho um pouco mais de elasticidade, porque eu fiz meus fios um pouco mais soltinhos, meus pontos um pouco mais soltinhos. Esta alça aqui, ela já está mais rígida, ó. É a mesma alça, ó, gente, a mesma linha, a mesma agulha. Olha o poder transformador que nós temos nas mãos. Vocês conseguem ver a diferença entre os pontos aqui, que eles estão bem mais apertadinhos? Isso tudo, a diferença, a gente consegue fazer ou com uma agulha um pouco menor, ou fazendo com a própria mão os pontos mais apertadinhos, que foi o caso que eu fiz aqui. Então, essa alça aqui, ela ficou menos elástica, ó, bem menos elástica do que esta outra aqui. Ó, estou fazendo a mesma intensidade aqui de puxar e ela estica bem menos, e ela ficou um pouco mais rígida. Ó, essa daqui já está um pouquinho mais maleável. Bom, pessoal, alças prontas. Digam para mim se não ficou incrível. Olha os detalhes desta alça. Essa daqui começando direto aqui pela parte tubular, pela parte da própria alça. Fica muito elegante, gente. Olha o detalhe desta alça. Linda, né? E olha, esta outra aqui também. O detalhe que ela fica e com a parte fácil aqui para vocês costurarem. Então, essas 2 formas aqui. Espero muito que ajude aí a decorar a bolsa de vocês, que fique incrível também. Então, já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e ativem a notificação também para receber os próximos vídeos que aparecerem aqui pelo canal. Não se esqueçam de deixar também o seu joinha e caso queiram apoiar o canal, cliquem aí no Valeu Demais que me ajuda muito. Deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam da alça e se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar no Instagram. É isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.